Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu darei tudo isto, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs reunidos nesta primeira semana, neste início quaresmal, a palavra de Deus hoje, dirigida a nós, propõe para nós essa atitude de cada vez mais nos reaproximar, nos reconfigurar, nos tornarmos transformados pela presença da luz, da sua verdade, do seu Espírito. Vejamos que a palavra de Deus hoje fala da nossa realidade existencial. Somos pecadores. O primeiro homem, a primeira mulher é reconhecida como criação de Deus, mas temos essa realidade finita. Lembramos isso na quarta-feira de cinza. Nós recordamos na quarta-feira de cinza que nós somos pó e ao pó há de se tornar. Veja só na frase primeira: o homem foi tirado do pó da terra. Quando diz o homem, o ser humano, todos nós, toda a humanidade. Vejamos que Deus criou o ser humano para ser feliz. Ele tem um diferencial, ele não é criado somente pó, mas ele recebe um espírito. Deus soprou. Somos criados na terra, diz a palavra de Deus, ou seja, somos matéria, nos tornamos pó, mas temos uma dignidade. Nós temos o sopro divino, né? Diz a palavra de Deus, soprou nas narinas, deu a vida, deu o seu espírito. E o homem e a mulher chamados a viver essa felicidade plena. Então vejamos que Deus diz,
construiu o jardim do Éden e colocou-os lá. A felicidade aqui desejada por Deus, que o homem e a mulher, o ser humano, sempre esteja perto dele, na sua presença. Estar perto dele é ser feliz. E cumprir a sua vontade, os seus desígnios, é realmente permanecer nesta felicidade, nessa realização. Se afastar de Deus é perder essa comunhão com Ele, é perder esta plenitude da realização da vida e do dom da eternidade. Então vejamos aqui que a nossa condição humana de fraqueza levou o ser humano a querer ser mais ou superior, ser igual ou superior a Deus. Ser igual, até Jesus fala, sede perfeitos, como Deus, vosso Pai, é perfeito. Mas aqui o egoísmo levou a esta realidade de superioridade. A serpente diz, é verdade que Deus proibiu que vocês se alimentassem dos frutos das árvores do paraíso? Veja só, universalizou. Não é? É verdade que Deus proibiu de vocês comerem os frutos, todos os frutos? Ele diz, não, somente o fruto da árvore que está no meio do paraíso. Só tem um fruto que é proibido. Os outros frutos, todos são permitidos. O bem é muito mais do que o mal, né? Então diz a palavra de Deus que essa restrição é a nossa liberdade. Deus não colocou cerca, né? Vocês percebem aqui. Ele só indicou, não se alimentem do fruto que abre os vossos olhos, que permite vocês misturarem o bem e o mal como se fosse tudo igual. Tanto faz praticar o bem como praticar o mal. Não é bem assim, tem que separar as coisas. O bem pertence a Deus e o mal nos distancia de Deus. Então, fruto da árvore do centro, né, esse egoísmo humano, do ser humano querer ser mais do que Deus. E hoje continuamos nos alimentando desse fruto do centro, da centralidade, do egoísmo, né, da autossuficiência, do orgulho, né, dos prazeres meramente como sendo a nossa realização total. Então vejamos que esse fruto do centro do paraíso é aquele que nós identificamos como sendo mais do que as promessas de Deus, mais do que a sua sabedoria, mais do que a sua ordem, né? Então nós, enquanto pecadores, estamos sujeitos, mas temos a liberdade de escolha. Estamos sujeitos, sim, a praticar pela fraqueza, mas quando o ser humano se dispõe com consciência, com liberdade, então ele tem uma culpabilidade. Então é preciso ser guiados por essa força de Deus que nos sustenta cada vez mais e nos preserva desse afastamento dele. Então o ser humano aqui foi fraco. Aí São Paulo vai fazer um paralelo entre a fraqueza do antigo Adão, do primeiro Adão, e a fortaleza e a força do segundo, que é Jesus. Ele vai fazer esse paralelo. O primeiro Adão, pela desobediência, pelo pecado, de um só veio a morte sobre toda a humanidade. Mas pela obediência e a fidelidade de um só, que é Jesus, ele fez acontecer a justiça, a justificação, a santificação novamente. Então Deus nos regenera, nos cria de novo. Agora é o Filho do homem, ou seja, depois da criação do ser humano, veio o Filho do homem, que é aquele que tem superioridade sobre o primeiro. Então Jesus é o Filho do homem, aquele que não está mais sujeito, né, ao erro, ao pecado, à desobediência, mas está sempre fazendo a vontade do Pai. Como ele diz, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que todos se salvem. Essa é a missão de Jesus.
Onde existiu o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus superou. Então essa é a nossa confiança hoje. Nós agora somos chamados a contemplar e a buscar cada vez mais a salvação, dom de Deus, que foi destruída pela fraqueza do primeiro Adão e agora reedificada na presença da vinda do Senhor Jesus. Então nós, enquanto seres humanos, somos realmente destinados à plenitude da vida com Jesus, que nos une à humanidade decaída pelo pecado. Jesus no Evangelho vai apresentar para nós realmente essa força do Espírito de Deus. Veja só, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito do Pai, o Espírito de Deus. No deserto, na oração, no jejum que Jesus fez, é que apareceu o Espírito mau. Mas quem nos conduz para o deserto, para a experiência com Deus, é o Espírito Santo. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. Foi tentado também, mas o povo de Deus foi fraco. Veja que eles murmurou contra Deus. Veja que ele desobedeceu, não acreditou, passou a adorar um bezerro de ouro. Veja que desconfiaram do poder, da grandeza, da libertação que Deus tinha garantido. Descumpriu a aliança que Deus tinha feito com Moisés. Então vejamos que o povo de Deus também foi fraco, não conseguiu vencer a tentação no deserto. Nós somos esse povo, e caminhando de deserto adentro da nossa existência. E precisamos de ter essa força e sermos também fortalecidos nessa mesma prática de Jesus. O que foi que Jesus fez no deserto? Jejuou e orou. Depois que ele fez essas duas práticas, ele passou fazendo o bem, a caridade, né? Então nós somos chamados a praticar. Primeiro, nós estamos aqui na oração. E no decorrer da nossa caminhada, desse tempo quaresmal, nós somos chamados a jejuar também. A oração nos leva ao jejum, que são as renúncias. Jejuar são renúncias. E o Papa, nesse mês, indicou que a gente não deve se jejuar, se abster somente de alimentos, mas de comportamentos, mas de palavras, mas de atitude em relação aos outros, aos semelhantes. Então ele disse que o jejum de alimento deve ser acompanhado do jejum, muitas vezes, de palavras fortes, que ferem, que menosprezam, que discrimina as pessoas. Então ele quer que também nosso coração seja transformado, porque se nós nos alimentarmos, esvaziar somente o estômago e não esvaziar o coração de coisas contrárias, de elementos que são maus em relação aos nossos semelhantes ou em relação a si mesmo, então nós permanecemos os mesmos ou piores. Quando terminar o tempo quaresmal, vai fazer uma autoavaliação e disse: só deixei de comer mais nada. A minha vida permaneceu a mesma. As relações continuaram certamente com as mesmas dificuldades, com os mesmos percalços. Então é preciso também fazer exercícios a partir das nossas escolhas e decisões, para que sejamos cada vez mais comprometidos com o verdadeiro espírito do tempo quaresmal, que é uma preparação para acolher Jesus como vida nova, que nos dê vida nova, que nos dê nova mentalidade, novos comportamentos diante do mundo. E assim somos chamados a vencer as tentações de hoje. A primeira tentação que Jesus passou foi a de buscar somente o pão material, né? Nós às vezes temos essa tentação: basta o pão de cada dia. Às vezes nem agradece o pão de cada dia, às vezes nem reconhece que Deus é um Deus de providência, que providencia na natureza, pela chuva, pela terra, pelo ar, pelo vento, tudo que nós precisamos, né? Então vejamos aqui que Jesus
não se contentou só com o pão que ia alimentar o corpo. Ele disse que nem só de pão material vive o ser humano, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que vocês estão fazendo aqui? Se não é buscando o pão da palavra. Vocês estão aqui, nós viemos todas as semanas, né, aqui para buscar esse pão da palavra, embora nós tenhamos também em casa, na leitura orante da palavra, né, na oração do texto, na oração individual, na oração em família. Às vezes a pessoa acompanha pela TV mensagens, né, de tantos lugares, diversos lugares, em outras paróquias. Então vejamos que somos aqueles que devem buscar também esse pão espiritual, para que nós possamos vencer as tentações. Então Jesus está diante de Deus, ele venceu a tentação de um mundo sem sacrifício, sem renúncia. Então o demônio propôs para Jesus uma vida sem renúncia, uma vida só com o básico, né, que nos dê condições de sobreviver humanamente, sem precisar de Deus. A proposta dele era essa: para que se abster do pão? Se é só isso que você tem como certeza, como garantia da sua vida. Então nós podemos ver a sociedade hoje voltada para o pão material, se esquecendo muitas vezes dessa sintonia, desta comunhão com Deus. Jesus foi conduzido também para um templo, uma igreja, e foi colocado lá em cima da torre, né? E então o demônio propôs: joga-te daqui para baixo e faz um grande milagre, um grande sinal. Está entendendo? O demônio propôs uma religião mágica de sinais, de glórias, né, de grandes acontecimentos misteriosos. Então ele queria que Jesus fosse aquela região dos espetáculos. E Jesus não foi por esse caminho, né? Até os fariseus, os mestres da lei também queriam isso. Vocês lembram da multiplicação dos pães? Mas os fariseus, os mestres da lei, disseram o quê? Isso é muito pouco. Mostra-nos um sinal que vem do céu. Queremos ver um sinal grande. Jesus disse: não vai ser mostrado nenhum sinal para vocês, porque vocês estão fechados para a presença de Deus, para o reino dele. Mesmo que eu faça um grande milagre, vocês propositalmente não vão aceitar, não vão acolher. Tem gente que é assim, pode fazer o que fizer, ele diz que é mera ilusão. Não é Deus que age, não é a força dele, é realmente um acontecimento por acaso. Então Jesus diz para nós hoje que nós devemos ter uma religião de pé no chão, firme, sem esquecer o Espírito, né? Sem esquecer a graça de Deus, sem esquecer que nós somos conduzidos, sustentados pelo seu Espírito, mas não vivemos desconfiando que Deus não está agindo, porque não aconteceu isso, que Deus não fez o que eu esperava. Então a gente quer uma religião que Deus esteja ali sempre de prontidão para atender, e não é bem assim. Deus está presente mesmo diante da cruz, diante das negativas que a vida muitas vezes nos apresenta. Então nós somos chamados a ter confiança em Deus, não só quando acontecem coisas grandes, milagres, sinais, mas acreditar no seu amor, na sua misericórdia por nós. Outra tentação é a do ter, do acúmulo, do poder, das glórias deste mundo. Então ele foi levado a olhar tudo e dizer: deseje tudo isso para você, tudo isso será teu, mas com uma condição: você tem que adorar as coisas, abandonar Deus e adorar as coisas, o poder, o dinheiro, o prazer, as glórias deste mundo. Tudo isso será teu, mas se prostrar diante de mim, e prostrar diante do espírito mau, se prostrar diante das coisas do mundo, ele diz, será da pessoa, porque Deus nos deu a liberdade de fazer essa escolha por ele ou pelas coisas, embora precisemos das coisas, mas não nos prostremos. Jesus quer dizer isso também, né?
Precisamos da casa, precisamos do transporte, do salário, mas não nos prostramos achando que aquilo ali é tudo. Sem aquilo nós não somos felizes, não realizamos a vida. Então, ele pede uma atitude de colocar Deus acima de todos os valores, todas as vantagens, todas as realidades existenciais deste mundo. Precisamos, isso ninguém pode negar. Mas não toma o lugar de Deus, não adoramos, não somos escravos dessas realidades, né? Então aprendamos, irmão, nesse tempo quaresmal, a colocar Deus como centro e não fazer como Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, né? Que já foi superado por Jesus. Nós não somos mais pertencentes, né? O primeiro Adão e a primeira Eva, nós somos pertencentes ao novo Adão, que é Jesus. Nós já somos fortalecidos na sua graça, né? Nós agora somos vitoriosos na misericórdia de Deus. Mas se a gente quiser, que também tem a liberdade, como disse o livro da sabedoria nesses dias, diante de ti eu ponho a bênção e a maldição. Eu ponho a vida e a morte. Eu ponho, né, diante de ti 2 caminhos. Escolhe o melhor. E o melhor sempre é Deus, sempre é o Cristo, nosso Redentor. Professemos a fé juntos, com confiança, nessa presença do Espírito de Deus que nos sustenta na nossa caminhada quaresmal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu